11 de setembro de 2001. Dois aviões atingiram um dos maiores centros comerciais do mundo. Osama Bin Laden se tornou, assim, o homem mais procurado do mundo. Líder do grupo terrorista mais violento do mundo, a Al-Qaeda. Mas, antes de tudo, Bin Laden era um dos homens mais influentes da Arábia Saudita. Por que ele foi para o lado terrorista? Quais poderiam ser as suas influências? Você está no canal Biografia do Crime e hoje vamos te contar em todos os detalhes a vida de Osama Bin Laden. O começo da vida de Bin Laden. Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden nasceu em 10 de março de 1957 na Arábia Saudita. Filho de Mohammed bin Laden, um imigrante do Iêmen que aos poucos foi ganhando notoriedade entre os sauditas. Mohammed veio pobre e se tornou um grande investidor imobiliário. Aos poucos foi criando um império. Casou-se 23 vezes, tendo 4 esposas em cada casamento e teve 54 filhos. Mohammed é o patriarca da família Bin Laden e o tornou a família mais rica da Arábia Saudita depois da família real. Osama foi o 17º filho de Mohammed, junto com Hamida al-Attaz, da Síria, 10ª esposa de Mohammed. Ele morreu em um acidente de avião em 3 de setembro de 1967. O rei da Arábia, na época Faisal, lamentou a morte de Mohammed, dizendo: "Hoje perdi meu braço direito." Ao contrário dos irmãos, Osama não seguiu um caminho acadêmico. Um dos irmãos, chamado Salim, chegou até a viajar para Londres para fazer sua graduação. Durante a adolescência, no começo dos anos 70, Osama frequentemente viajava para o Líbano, a fim de aproveitar a noite. Frequentava bares, boates e cassinos, além de consumir altas doses de bebidas alcoólicas. Entre os anos de 1973 e 1975, Osama entrou de cabeça na religião islâmica. Adotou uma devoção fervorosa, o que alterou drasticamente seus objetivos e estilo de vida. Tudo começou quando ele foi trabalhar na restauração de 2 mesquitas, fazendo com que ele conhecesse grupos islâmicos e ler mais sobre os ensinamentos do Islã. Por mais que Osama não tivesse seguido para a universidade, como os irmãos, uma das coisas que mais gostava de fazer era ler. Dentro de poucas semanas, ele abandonou completamente seu estilo de vida anterior e aderiu ao devotamento ao Islã. Próximo aos 20 anos, Osama se casou com uma síria, que era uma prima distante da família de sua mãe. Juntos, eles adentraram o fundamentalismo islâmico e rejeitaram todas as práticas e valores ocidentais. Começando assim, o ódio de Osama pelos Estados Unidos. Quando o rei Faisal morreu em 1975, assassinado por seu próprio sobrinho, o ódio de Osama pelos Estados Unidos aumentou ainda mais. O sobrinho de Faisal teve sua criação nos Estados Unidos e, aos olhos de Osama, ele estava completamente ocidentalizado. No começo de 1979, o Irã foi tomado por Ayatollah Khomeini, derrubando o antigo Shah, que era considerado por fundamentalistas do Islã como um fantoche dos Estados Unidos. Isso demonstrou que era possível rejeitar as forças ocidentais e gerou crenças e esperança em Osama. No final de 1979, com a invasão soviética do Afeganistão, Osama desempenhou um papel significativo no apoio à resistência afegã. Ele tinha relações próximas com o príncipe Turki al-Faisal, que liderava os serviços de inteligência da Arábia Saudita entre 1977 e 2001. E Ahmed Badeb, que, na época, ocupava o cargo de chefe do gabinete dos serviços de inteligência da Arábia Saudita. Essas conexões o estabeleceram como uma figura de destaque entre os aproximadamente 4.000 sauditas que se envolveram na luta no Afeganistão.
Os sauditas eram apenas uma parte dos cerca de 100 mil combatentes estrangeiros que receberam apoio da CIA e da Arábia Saudita, incluindo financiamento, armas e treinamento para combater ao lado dos grupos fundamentalistas afegãos. Em 1984, Osama estava liderando uma organização conhecida como Maktab al-Khidmat, MAK, cujo propósito era angariar fundos, armas e recrutas para apoiar a resistência afegã na guerra contra as forças soviéticas. A invasão soviética ao Afeganistão abriu os olhos de Osama para a luta pela liberdade. O dinheiro e a influência de Osama ajudaram a conseguir armamentos para os que estavam com ele. Em 1988, fundou a Al-Qaeda, em conjunto com Abdullah Yusuf Azam e alguns antigos membros do MAK. Em 1989, a guerra terminou com a derrocada da União Soviética, retirando suas tropas do Afeganistão. Quando voltou para a Arábia, Osama foi ovacionado por todos e visto como um grande herói jihadista. Osama era conhecido como o amigo dos pobres e reprimidos sauditas e a família real, que tinha grande fraternidade para com a família Bin Laden e se aproveitava disso, pois via em Osama uma oportunidade de não ser julgada pelos fundamentalistas islâmicos. E Osama já percebia isso. A invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990 levantou preocupações sobre a liderança da Casa de Saud na Arábia Saudita, tanto devido a dissidentes internos quanto à ameaça de uma possível expansão iraquiana. Diante da presença massiva das forças iraquianas, embora os sauditas estivessem bem armados, estavam em desvantagem numérica. Bin Laden ofereceu a ajuda de seus combatentes Mujahideen ao rei Fahd para proteger a Arábia Saudita contra o exército iraquiano. No entanto, estrategicamente, a Arábia Saudita era a única rota possível para que as forças internacionais inibissem a invasão e expulsassem o Iraque do Kuwait. Após considerável deliberação, o rei saudita recusou a oferta de Bin Laden e permitiu que os Estados Unidos e as tropas aliadas estabelecessem uma presença em seu país. Bin Laden viu essa decisão como uma afronta. Ele acreditava que a presença de estrangeiros na terra das duas cidades sagradas, Meca e Medina, profanaria o solo sagrado. Após criticar publicamente o governo saudita por abrigar o exército dos Estados Unidos, Bin Laden foi exilado e teve sua cidadania saudita revogada. Osama aproveitou bem a fama como herói. Buscou trazer o máximo de pessoas à sua crença e princípios. Fazia discurso em mesquitas, buscava sempre aparecer na televisão e sempre mantinha um discurso de ódio contra os Estados Unidos. A família real, vendo o que Osama fazia publicamente e a atenção que ele estava ganhando, antes o apoiavam e agora temiam que ele causasse uma revolta, culminando por o expulsarem do país em 1991. Al-Qaeda. A família de Bin Laden, e que agora tinha 3 esposas e 15 filhos, se exilou no Sudão. Lá, Osama se tornou um grande investidor imobiliário e, paralelamente a isso, começou a orquestrar a Al-Qaeda. Embora o grupo fosse popularmente conhecido como Al-Qaeda, que significava a base, Osama não gostava do nome. Era apenas uma denominação durante a Guerra do Afeganistão. Para Osama, o nome do grupo sempre foi Frente Internacional pelo Jihad contra os Judeus e Cruzados. A Al-Qaeda se inspira nos escritos de Said Qutb, um intelectual vinculado à Irmandade Muçulmana, cujas obras influenciaram a maioria dos principais grupos militantes islâmicos em atividade no Oriente Médio. Qutb advoga pela necessidade de uma revolução islâmica armada para estabelecer governos baseados na lei islâmica, além de pregar a expulsão de forças militares e empresas ocidentais de todas as regiões de maioria muçulmana.
Qutb pregava que, devido à falta de Sharia ou lei de Alá, o mundo muçulmano já não era mais muçulmano, tendo revertido para uma ignorância pré-islâmica conhecida como Jahiliyah. A Al-Qaeda argumenta que governos ocidentais, especialmente os Estados Unidos, agem contrariamente aos interesses dos muçulmanos. Segundo o grupo, essas ações incluem fornecimento de assistência econômica e militar a governos que oprimem comunidades muçulmanas. Por exemplo, o apoio dos Estados Unidos a Israel. Oposição da Organização das Nações Unidas às sanções propostas contra Israel. Tentativas de interferência nos assuntos internos de governos e comunidades islâmicas. Apoio direto a regimes árabes que se opõem aos princípios islâmicos, incluindo fornecimento de armas e empréstimos financeiros. Em 1991, a Frente Nacional Islâmica do Sudão, um grupo islâmico que havia recentemente assumido o poder após um golpe militar, liderado pelo coronel Omar al-Bashir, convidou a Al-Qaeda a transferir suas operações para o Sudão. Durante vários anos, a Al-Qaeda esteve envolvida em diversas atividades comerciais, como importação, exportação, fazendas e construção, em um período de consolidação financeira. O grupo, inclusive, desempenhou um papel na construção de uma extensa autoestrada de 1.200 quilômetros que ligava a capital, Khartoum, ao porto do Sudão. Além disso, gerenciou campos de treinamento onde indivíduos eram instruídos no uso de armas de fogo e explosivos. Devido às críticas contínuas de Bin Laden ao rei Fahd, da Arábia Saudita, Fahd enviou um emissário ao Sudão em 5 de março de 1994, exigindo o passaporte de Bin Laden, que também teve sua cidadania saudita revogada. Sua família concordou em cortar seu salário mensal, que totalizava 7 milhões de dólares por ano, equivalente a 11 milhões de dólares hoje, e seus bens na Arábia Saudita foram congelados. A família de Bin Laden o deserdou publicamente, embora haja controvérsias sobre se ele continuou a receber apoio de membros de sua família e do governo saudita. Em 1996, Bin Laden foi solicitado a deixar o Sudão, após pressão dos governos do Egito e dos Estados Unidos. Eles alegaram possíveis ligações de Bin Laden com uma tentativa de assassinato do presidente Hosni Mubarak, do Egito, durante sua visita a Addis Abeba. Houve controvérsias sobre se o Sudão ofereceu entregá-lo aos Estados Unidos antes de sua expulsão. O governo sudanês não fez essa oferta, mas estava disposto a entregá-lo à Arábia Saudita, que recusou recebê-lo. Bin Laden e cerca de 200 de seus seguidores e suas famílias deixaram o Sudão no final de 1996, em uma operação cuidadosamente planejada, e se dirigiram a Jalalabad, no Afeganistão. Onde enfrentou restrições financeiras, Osama Bin Laden concentrou-se inteiramente na causa islâmica. Ele gradualmente reconstruiu sua organização, colaborando com outros grupos islâmicos refugiados no país, incluindo o grupo egípcio Al-Jihad, liderado por Ayman al-Zawahiri, que se tornaria o braço direito de Bin Laden. Em sua busca cada vez mais obsessiva pelos infiéis, ele identificou os Estados Unidos como o principal inimigo a ser combatido, referindo-se a eles como a força líder dos cruzados. Bin Laden se aproximou dos talibãs, um grupo que, de maneira irônica, havia sido financiado pelos Estados Unidos e Arábia Saudita. Ele estabeleceu uma relação de amizade e confiança com o líder dos talibãs, o Mullah Omar. Em março de 1998, o líder líbio Muammar Gaddafi solicitou sua prisão à Interpol, alegando seu suposto envolvimento no assassinato de agentes antiterroristas alemães, ocorrido em março de 1994. Os primeiros atentados. Em 7 de agosto de 1998, a Al-Qaeda realizou ataques terroristas utilizando carros-bomba contra 2 embaixadas dos Estados Unidos.
Esses ataques resultaram na morte de 256 pessoas e deixaram outras 5.100 feridas. Imediatamente após os ataques, o governo dos Estados Unidos, seguido pelos governos do Quênia e Tanzânia, apontou Osama Bin Laden como o principal suspeito. Até então, Osama Bin Laden era um nome desconhecido para a maioria das pessoas no mundo. Os ataques nas embaixadas dos Estados Unidos na África foram executados por indivíduos com ligações à Jihad Islâmica Egípcia, liderada por Ayman al-Zawahiri, e ao grupo terrorista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Esses atentados levaram o FBI a incluir Osama Bin Laden na lista dos 10 fugitivos mais procurados. Em resposta a esses eventos, em 20 de agosto de 1998, os Estados Unidos realizaram a Operação Infinity Hutch. Essa operação envolveu o lançamento de mísseis a partir de um cruzador da Marinha dos Estados Unidos em campos de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão. Além disso, uma fábrica farmacêutica no Sudão, chamada Al-Shifa, foi destruída devido a suspeitas de que estivesse produzindo armas químicas e estava sob controle de Osama Bin Laden. No dia 12 de outubro de 2000, a Al-Qaeda voltou a cometer um atentado de grande impacto. Nesse episódio, eles atacaram o navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, USS Cole, enquanto ele estava atracado no porto de Éden, no Iêmen, para reabastecimento. Esse ataque resultou na trágica morte de 17 militares dos Estados Unidos, bem como dos 2 terroristas que realizaram o ataque suicida. O 11 de setembro. Nas primeiras horas da manhã de 11 de setembro de 2001, 19 sequestradores assumiram o controle de 4 aviões comerciais. Esses aviões eram 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, que estavam originalmente a caminho da Califórnia, com 3 deles programados para pousar no Aeroporto Internacional de Los Angeles e um destinado ao Aeroporto Internacional de São Francisco. Esses sequestros ocorreram logo após a decolagem dos aviões de diferentes locais, incluindo Boston, Massachusetts, Newark, Nova Jersey e Washington, D.C. A escolha de aviões grandes com longos voos foi deliberada por parte dos sequestradores. Os 4 voos eram os seguintes. Voo 11 da American Airlines partiu do aeroporto de Boston às 7h59, com destino a Los Angeles, com 11 tripulantes e 76 passageiros, excluindo os 5 sequestradores. Voo 175 da United Airlines partiu do aeroporto de Boston às 8h14, em direção a Los Angeles, com 9 tripulantes e 51 passageiros, excluindo os 5 sequestradores. Voo 77 da American Airlines partiu do Aeroporto Internacional Washington Dulles, na Virgínia, às 8h20, em direção a Los Angeles, com 6 tripulantes e 53 passageiros, excluindo os 5 sequestradores. Voo 93 da United Airlines partiu do Aeroporto Internacional de Newark às 8h42, em direção a São Francisco, com 7 tripulantes e 33 passageiros, excluindo os 4 sequestradores. Às 8h46, o voo 11 da American Airlines colidiu com a torre norte do World Trade Center, seguido pelo voo 175 da United Airlines, que atingiu a torre sul às 9h03. Um outro grupo de sequestradores, a bordo do voo 77 da American Airlines, atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, às 9h37. O quarto voo, o voo 93 da United Airlines, caiu em uma área rural perto de Shanksville, na Pensilvânia, às 10h03, depois que os passageiros tentaram retomar o controle da aeronave dos sequestradores. Acredita-se que o alvo final dos sequestradores fosse o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, ou a Casa Branca.
A cobertura midiática foi intensa desde o início dos ataques e continuou a acompanhar suas consequências, iniciando-se logo após o primeiro impacto nas torres gêmeas do World Trade Center. Durante o sequestro das aeronaves, os terroristas empregaram armas brancas para assassinar os pilotos, comissários de bordo. As aeronaves que já estavam em voo foram redirecionadas ou forçadas a pousar em aeroportos no Canadá ou no México. Durante o dia, diversas fontes de notícias e relatórios, frequentemente contraditórios, foram divulgados. Um dos relatórios mais disseminados mencionava a possibilidade de um ataque de carro-bomba contra a sede do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em Washington, D.C. Após a primeira notícia sobre o incidente no Pentágono, alguns meios de comunicação também brevemente noticiaram um incêndio no National Mall. Além disso, a Associated Press divulgou um relatório que sugeriu o sequestro do voo 1989 da Delta Airlines. Posteriormente, essa informação se mostrou falsa e o voo aterrissou com segurança em Cleveland, Ohio, após sua tripulação responder aos controladores. Em setembro de 2002, durante uma entrevista conduzida pelo documentarista Yousri Fouda, um jornalista da Al Jazeera, Khalid Sheikh Mohammed e Ramzi bin al-Shibi declararam que o quarto avião sequestrado estava originalmente direcionado para o Capitólio dos Estados Unidos, não a Casa Branca. Eles também revelaram que, inicialmente, a Al-Qaeda planejava que as aeronaves sequestradas atingissem instalações nucleares em vez das torres do World Trade Center e o Pentágono. No entanto, essa estratégia foi abandonada por receio de que os ataques pudessem sair do controle. Os ataques resultaram em um total de 2.996 mortes, incluindo os 19 sequestradores e as 2.977 vítimas. As vítimas estavam distribuídas da seguinte forma: 246 nos 4 aviões, onde não houve sobreviventes. 2.606 na cidade de Nova York e 125 no Pentágono. Todas as vítimas eram civis, com exceção de 55 militares que foram atingidos no Pentágono. Em 2007, o escritório examinador médico da cidade de Nova York oficialmente adicionou uma vítima aos registros, Felicia Dan Jones, que faleceu 5 meses após o 11 de setembro devido a uma doença pulmonar associada à exposição à poeira durante o colapso do World Trade Center. Outro caso, o de Hayward Leon, que faleceu de linfoma em 2008, foi incluído no número oficial de mortes em 2009. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, NIST, aproximadamente 17.400 civis estavam presentes no complexo do World Trade Center no momento dos ataques. Dados da Autoridade Portuária de Nova York sugerem que cerca de 14.154 pessoas estavam nas Torres Gêmeas às 8h45. A morte de Osama Bin Laden. Os ataques de 11 de setembro de 2001 foram atribuídos à organização Al-Qaeda, que na época era pouco conhecida no mundo. No entanto, seu líder, Osama Bin Laden, expressou aprovação pelos ataques, mas negou seu envolvimento direto. Ele emitiu uma série de declarações e comunicados após os ataques para esclarecer sua posição. Num comunicado divulgado pela Al Jazeera, Bin Laden declarou que o governo dos Estados Unidos o acusava sistematicamente sempre que seus inimigos o atacavam, mas ele assegurou ao mundo que não planejara os recentes ataques. Ele sugeriu que os ataques pareciam ter sido planejados por pessoas agindo por razões pessoais e enfatizou que residia no Afeganistão e era um seguidor do comandante dos crentes, referindo-se ao Mullah Omar, que não permitiria sua participação em atividades desse tipo. Em uma entrevista ao jornal paquistanês Ummat, Bin Laden reiterou que não teve qualquer envolvimento nos ataques de 11 de setembro.
Ele sugeriu a existência de um governo dentro do governo nos Estados Unidos e argumentou que os Estados Unidos deveriam rastrear os autores dos ataques internamente, entre pessoas que fazem parte dos sistemas dos Estados Unidos. Ele também expressou preocupação de que algumas pessoas dentro dos Estados Unidos estavam interessadas em fomentar um conflito entre o Islã e o cristianismo. Posteriormente, o governo dos Estados Unidos divulgou um vídeo em que Bin Laden aparece comemorando os ataques. No entanto, a autenticidade dessa gravação foi questionada por alguns. Após os ataques, o governo do Afeganistão solicitou ao governo dos Estados Unidos provas que comprovassem a autoria dos ataques e se comprometeu a deter e entregar Bin Laden às autoridades americanas caso tais provas fossem apresentadas. Entretanto, o governo dos Estados Unidos nunca apresentou publicamente essas provas. Em outubro de 2001, o governo dos Estados Unidos lançou a chamada Guerra contra o Terrorismo, tendo o Afeganistão como seu primeiro alvo. O país foi invadido pelos Estados Unidos e seus aliados, sem o consentimento das Nações Unidas, com o objetivo alegado de capturar Osama Bin Laden e desmantelar a Al-Qaeda. Em novembro de 2002, um novo texto atribuído a Osama Bin Laden, chamado de Carta à América, foi publicado. Nesse documento, foram enumerados vários motivos para os ataques contra os Estados Unidos e seus aliados, incluindo o apoio dos Estados Unidos a Israel em seus conflitos com os palestinos, o apoio à Rússia na Guerra da Chechênia, a presença de bases militares americanas na Arábia Saudita e a invasão do Iraque. Poucos dias antes das eleições presidenciais de 2004 nos Estados Unidos, a Al Jazeera divulgou um vídeo em que Bin Laden admitiu pela primeira vez seu envolvimento nos ataques de 11 de setembro. O governo dos Estados Unidos oferecia uma recompensa de 25 milhões de dólares a quem fornecesse informações relevantes sobre a localização do terrorista. Em 13 de julho de 2007, essa recompensa foi aumentada para 50 milhões. Acredita-se que ele estivesse escondido em algum ponto da fronteira montanhosa entre o Afeganistão e o Paquistão. Em 23 de setembro de 2006, o jornal francês L'Est Républicain divulgou informações não confirmadas do serviço secreto francês, sugerindo que Bin Laden poderia ter morrido de tifo, uma doença transmitida pelas fezes de piolhos, durante o mês de agosto de 2006. No entanto, em 8 de setembro de 2007, um novo vídeo de 30 minutos foi divulgado, demonstrando que Bin Laden estava vivo e gozando de boa saúde. Nesse vídeo, ele aparece com a barba tingida, algo que não tinha sido visto antes. Em 2 de maio de 2011, as autoridades dos Estados Unidos anunciaram que Osama Bin Laden havia sido capturado e morto em um esconderijo nos arredores de Abbottabad, Paquistão, durante uma operação secreta conduzida pelo Joint Special Operation Command, em colaboração com a CIA. O Ministério das Relações Exteriores do governo paquistanês negou veementemente que a liderança do país, incluindo as esferas civil e militar, tivessem conhecimento prévio da operação dos Estados Unidos contra Bin Laden. Após o ataque, as forças dos Estados Unidos levaram o corpo de Bin Laden para o Afeganistão. Em menos de 24 horas após a morte, o corpo foi identificado e alegadamente lançado ao mar. De acordo com a imprensa norte-americana, havia evidências de que o chefe do Serviço de Inteligência paquistanês, ISI, General Ahmad Shuja Pasha, estava ciente da presença de Bin Laden em Abbottabad. O exame de DNA do corpo, comparado com amostras da falecida irmã de Bin Laden, indicou certo grau de parentesco. Posteriormente, o presidente Barack Obama confirmou oficialmente a notícia em um discurso televisionado dirigido aos cidadãos norte-americanos. No entanto, os exames de DNA, embora apontassem para a possibilidade de o corpo pertencer a Osama Bin Laden, não eram considerados juridicamente conclusivos.
A falta de uma arcada dentária, a ausência de um corpo ou fotografia do morto levantaram desconfiança e controvérsias sobre os objetivos da operação, suscitando questões sobre a conveniência de declarar o líder como morto, especialmente para um fugitivo. 4 dias após a morte de Bin Laden, em 6 de maio, a Al-Qaeda confirmou oficialmente a morte de seu líder nas mãos dos americanos e prometeu vingança. Durante investigações nos esconderijos de Bin Laden, foram achados alguns documentos, cartas e livros. Dentre eles, há alguns a se destacar. Uma carta que Bin Laden escreveu em 2008 para uma de suas esposas, na qual compartilhou sua fuga da prisão e expressou suas dificuldades, mencionando que o reencontro com sua família poderia ser adiado. Na carta, o terrorista descreveu alguns de seus desejos, considerando a possibilidade de sua morte antes de se reunir com sua família novamente. Ele enfatizou a importância de garantir uma educação adequada para seus filhos, chamando sua esposa de "a luz dos meus olhos" e a coisa mais valiosa em sua vida. Ele mencionou que, se ela desejasse casar-se novamente após sua morte, não se oporia, mas expressou o seu desejo de que ela continuasse sendo sua esposa no paraíso. Além disso, no esconderijo de Bin Laden em Abbottabad, Paquistão, foram encontrados dezenas de livros, incluindo obras de autores como o escritor americano Noam Chomsky e o jornalista americano Bob Woodward, bem como outros materiais com foco em temas militares. O que achou desse vídeo? Esperamos muito que tenha gostado. A vida de Osama Bin Laden até hoje gera dúvidas, inclusive a credibilidade quanto ao atentado. Alguns acreditam até mesmo que o 11 de setembro foi orquestrado pelo próprio presidente Bush, incriminando os árabes por conta de outros ataques da Al-Qaeda a forças estadunidenses e pelas falas de Osama. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um gostei para ajudar o canal e se inscreva para não perder mais nenhuma biografia. Até a próxima!